Glória a Deus. É bom estar aqui. É bom estar com os irmãos. É bom estar contigo aqui, Paulão. Mais cedo, recebi até uma mensagem de Jane. Paulão estava impossibilitado aí de sair alguns dias, com os cuidados com a sua saúde. A Jane, que tal a gente transmitir para Paulão não perder? E quando eu chego aqui, eu encontro o cara aqui, de que alegria. Que bênção. Deus foi muito mais além, Jane. Trouxe ele, ao invés de levar apenas a imagem, trouxe também a oportunidade do toque, né? Isso é muito bom. Obrigado. Você já agradeceu a Deus por estar aqui? Que bênção. É uma canção que eu gosto muito, da Tamires Garcia, que ela passa a canção inteira dizendo obrigado, 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 obrigado. Ela diz, por todas as vezes que você me abraçou, por cada lágrima que você enxugou, por todas as vezes que você me socorreu, cada detalhe que percebeu, todas as vezes que me pôs no teu colo, e cada vez que aquietou a minha alma, por todas as vezes que você me lembrou, que nem a morte nem a vida podem me separar do teu amor. Obrigado, 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 obrigado. Por todas as vezes que você contou os meus passos na perseguição, e pelas vezes que me levantou quando eu caí no chão, por todas as vezes que chamou o meu nome, mesmo quando eu pensei estar sozinho, por todas as vezes que você caminhou comigo, mesmo no vale da sombra da morte, por todas as vezes que, mesmo cercado de inimigo, você nunca me deixou faltar um amigo. Obrigado, 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 Deus, obrigado. Por todas as vezes que esteve ao meu lado e esperando, esperançou comigo. Por todas as vezes que estendeu a tua paciência, enquanto eu não tinha mais a minha. Obrigado, obrigado, obrigado. O que entregar ao Deus dono do universo, que escolheu não possuir minha vontade. Aí ela diz, te dou o meu amor, te dou a minha paixão, te dou a minha devoção e obediência. Uma palavra que temos ouvido muito, muito esses dias. Eu estava dizendo ao William, quando no meio do louvor, eu digo, William, tem um sentido no meu espírito, o Senhor alinhando a terra com o céu. O Senhor colocando um prumo na igreja, alinhando a terra com o céu, para a volta do Senhor, para a sua volta, para aquele grande dia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, ontem eu estive em dois eventos muito diferentes. Na realidade eu estive em 3 eventos, né? Mas eu tive 2 eventos bastante diferentes. Pela manhã, eu estive num sepultamento, lá em Igaraçu, da avó de Anderson. À tarde eu pude estar aqui com os irmãos, recebendo uma tarde de trabalho, recebendo da parte do Senhor instrução, direção para aquilo que Ele quer e Ele tem para as nossas vidas. E à noite, final da tarde, começo de noite, à noite já quando eu saí daqui, fui para um aniversário de Miguel, aniversário de 2 anos de Miguel. De manhã eu estava num sepultamento. E à noite eu estava num aniversário. E em todos os 2 eventos, eu tive a oportunidade de poder falar. E nesses 2 eventos, por incrível que pareça, o Espírito Santo me guiou a dar a mesma palavra. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, ao ponto de dividir aquilo que é da alma e que é do espírito, e apta para discernir os intentos do coração. Nesses 2 eventos, geralmente em eventos como esse, se encontra lá toda a família, e aqui a gente pode levantar as nossas mãos e declarar sobre a nossa família a paz de Cristo. Esses 2 eventos totalmente diferentes. No primeiro, onde a família estava ali, enlutada, chorando pela perda do seu ente querido. Estava ali toda a família. E o Senhor trouxe uma palavra
de confronto com a família, de perdão, de amor, de unidade. Deus é um Deus de família, Deus é um Deus de paz. E para que essa paz possa habitar no coração da nossa família, Jesus precisa estar no centro da família. E para ele entrar no centro, ele precisa governar. E quando foi à noite, a gente estava no aniversário celebrando a idade daquele pequenininho que a gente aprendeu a amar. Alguns de vocês já conhecem aqui o Miguelzinho. A gente aprendeu a amar aquele menino de um jeito. E assim, a mãe tinha mudado várias datas do aniversário para que a gente pudesse estar lá. E nesse sábado agora, a gente não tinha na agenda, no calendário da igreja, a gente não tinha o encontro dos puladores, né? Esse encontro dos puladores, ele aconteceu, o aviso foi dado semana passada, mas aí ela tinha marcado para esse sábado. Eu disse, não, eu vou participar dos dois, eu saio daqui de 6 horas e vou para lá voando. E pude participar. Mas a palavra que o Senhor colocou no coração também, quando foi dada a oportunidade de orar pelo Miguel, foi uma palavra também de confronto, do governo, do senhorio de Cristo. Porque a paz que excede em todo entendimento é uma pessoa. Jesus, ele é o príncipe da paz. E para que a paz reine nos nossos lares, nas nossas famílias, Jesus precisa estar dentro. Ele precisa governar. Então, irmãos, eu vejo o Espírito Santo alinhando a sua igreja, trazendo alinhamento à sua igreja, trazendo revelação, não apenas conhecimento da palavra, mas revelando a palavra. Jesus diz lá em João 6:63, se eu não me engano, ele diz, as palavras que tenho transmitido a vocês são espírito e vida. Então, o Senhor quer transmitir a sua palavra para nós, mas com essa palavra, a sua vida. Então, o que eu quero fazer aqui essa tarde hoje, é abrir as Escrituras, e que as Escrituras, e que a palavra, ela se torne vida em nossa vida. Amém? Amém. Vamos abrir lá em Salmo capítulo 1. Creio que não é por acaso que ele é o primeiro salmo, que ele está ali nessa ordem. Aprova o Espírito Santo a colocar esse salmo ali logo no início. Salmo 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, na palavra do Senhor. E na sua lei, na sua palavra, medita de dia e de noite. E ele será como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcham, e tudo o quanto ele faz será bem sucedido. Eu coloquei uma imagenzinha aí, com esse texto, e eu queria chamar a nossa atenção para uma expressão que esse Salmo 1, ele traz aqui. Ele diz que no devido tempo, ele dá o fruto. Em algumas traduções da Bíblia, na nova linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, ele diz que no tempo certo, dá o fruto. Na Almeida Corrigida Fiel, ele diz que no seu tempo. Na Almeida Revista e Atualizada, ele diz no devido tempo. Na NVI também traz a mesma tradução, dizendo no tempo certo. Mas tem uma tradução da Nova Bíblia Viva, que ele diz na estação própria. Então existe uma estação própria para o fruto. Tem aquele tempo que dá uma fruta bem gostosa, chamada manga, né? Quem gosta de manga? Eu adoro manga. E tem uma mangueira lá atrás no terreno, lá de São José, que essa mangueira famosa dá muita manga. Não é pouca não, muita. Às vezes a gente tem uma dorzinha de cabeça porque a turma joga pedra ali, quebra o telhado ali da casa direto, né, dona Luísa? E não somente quebra, o pessoal estava pulando agora, entrando e fazendo acampamento lá para tirar aquelas mangas, porque a manga é muito boa. A gente teve que botar uma concertina agora para o pessoal não pular. Mas assim, existe um tempo
para que aquela mangueira fique cheia de manga, né, dona Luísa? E quando fica, a gente traz para casa de sacos e sacos e sacos. Fora que o pessoal leva, amaro tira e dá, tal. Mas existe uma estação própria, um tempo próprio, para que aquela mangueira dê muitos frutos, e aquele fruto gostoso. E essa imagem, o Senhor me levou a pensar nessas estações, né? Quando eu abri essa nova tradução, quando a gente vai estudar a palavra, para poder ministrar a palavra aqui para os irmãos, a gente se dedica, se entrega, a gente ora e estuda a palavra. E essa tradução da Nova Bíblia Viva diz que na estação própria. Então há uma estação, assim como nas estações do ano, né? Você vê ali aquela imagem ali do inverno. Aquela ali é a mesma árvore da primavera ali, que está cheia de flores ali, aquela coisa linda. Mas ali é a mesma árvore, que no inverno todas as folhas elas caem e elas ficam ali daquele jeito. Eu não sei se já aconteceram com os irmãos, mas acontece comigo. Tem tempos que você tem buscado ao Senhor em oração, você tem se dedicado, abre a palavra, o Espírito Santo vem, responde algumas orações na hora e fala e acontece. Mas tem tempos que parece que a gente está assim. Deus está no mesmo lugar, a palavra é a mesma, o Espírito Santo é o mesmo, mas às vezes a gente não está ouvindo. Parece que Deus não está falando e parece que a gente está ali, daquele jeitinho ali. Existe uma estação onde nós estamos daquele jeito, daquela forma. E o inverno, ele é importante para as estações do ano. Se não fosse importante, Deus não teria criado as estações. Então, Deus criou as estações e ela é muito importante para nós. O inverno coopera com aquela árvore ali. Há um tempo precioso. Quando Deus muitas vezes se cala, irmãos, e não traz respostas, Deus está trabalhando alguma coisa aqui na gente, na perseverança, na confiança. Trabalhando a nossa perseverança, a nossa confiança nele, mesmo quando ele não está se revelando da forma que vem se revelando na primavera. Às vezes Deus se revela de um jeito que a gente parece estar vivendo uma lua de mel com o Senhor e com todo mundo que está pela frente, e a gente entra no carro e seja como motorista do Uber, em todo lugar, onde toca você, esbarra Jesus, onde toca, esbarra Jesus. Mas todos esses processos das estações da nossa vida são importantes. Precisamos entender e compreender em que estação estamos vivendo no Senhor, como discípulo e como igreja. Amém? Vamos mais para frente um pouco. Quando a gente fala de árvore, a gente pensa em plantio, e todo aquele que planta, ele espera colher algo. Agora, você só não colhe se você não plantar. E Deus plantou Cristo em nós. Ele plantou o seu Espírito em nossas vidas. E Ele vem buscar os frutos na estação própria. Deus vem colher os frutos. Lucas 13, de 6 a 9. O Senhor traz aqui uma parábola. Ele diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar frutos nessa figueira, e não acho. Pode cortá-la, para que ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. E o verso 9 diz assim: se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandará cortá-la. O Senhor está alinhando a sua igreja com a palavra. O Espírito Santo de Deus tem alinhado a igreja à palavra. O Espírito Santo está se revelando para nós através da palavra. Em que estação eu estou? Deus, Ele vem buscar fruto. O que eu tenho feito com o que o Senhor tem plantado na minha vida, o que Ele tem confiado às minhas mãos, simplesmente eu tenho recebido e tenho enterrado, ou eu tenho frutificado o que o Senhor tem dado, tem colocado nas minhas mãos?
Quero abrir também outra parábola que está lá em Mateus 25, de 14 a 30. Fala da parábola dos talentos. Nessa parábola, todos receberam talentos do Senhor. A um o Senhor deu 5. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar e com eles ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E para a gente não se estender e ler a parábola toda que a gente já conhece, já sabe, chega aquele último, vamos lá pular para o 30? O 29 e o 30, Fifo. Porque todo aquele que tem, ele será tirado. Ele está falando para aquele que ele tinha multiplicado os talentos, e aquele servo inútil e fiel que apenas enterrou o talento com medo. Porque todo aquele que tem, lhe se dará e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. O Senhor tem confiado e plantado a palavra dele em nós. O Senhor tem confiado e plantado o Espírito dele em nós, segundo a capacidade de cada um. Olha que Deus deu talentos segundo a capacidade de cada um. O Senhor não vai nos cobrar além da nossa capacidade, nem vamos passar provas além daquela que não vamos suportar. Até o plantio, sou eu que escolho. Eu tomo as decisões. Aquilo que o William trouxe aqui domingo passado. O poder da decisão está com o homem, porém as suas consequências, elas serão proporcionalmente às suas decisões. Aquele que escondeu teve as consequências. A decisão daquele homem que resolveu enterrar o talento teve as suas consequências ruins. Assim como aquele que decidiu tomar uma postura correta, tiveram consequências boas. Então o poder da decisão está conosco, não está com o Senhor. Porque Ele já consumou a obra nas nossas vidas. Ele confiou algo tremendo a nós. Ele tem nos dado o seu Espírito, o fruto do Espírito. Eu tenho meditado nas palavras que tenho recebido, eu tenho meditado na palavra do Senhor. Outro dia, eu peguei o Salmo 119 para ler ele todo, com calma, devagarinho. É o maior salmo da Bíblia, 175 versículos. Esse Salmo 119, ele está recheado de versos onde expressa o desejo e o anseio de Davi pela palavra do Senhor. Aleluia. Salmo 119, o verso 11. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Não quer pecar? Conheça a palavra. Ame a palavra. Anseia a palavra. Medita nela, como ele diz. Aquele que medita de dia e de noite. Salmos 119, verso 74. Eu destaquei alguns. Ele diz: alegram-se os que te temem, quando me viram, porque a tua palavra tenho esperado. Você tem esperado com confiança as promessas que o Senhor fez através da sua palavra?
Salmo 119, o 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Salmo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu tenho meditado na palavra, eu tenho tido fome da palavra, eu tenho tido sede da palavra. Precisamos buscar o Senhor e na sua palavra, para saber e compreender em que estação eu estou vivendo como discípulo, em que estação eu estou vivendo como igreja, como corpo. Por que é importante, Alex, você saber que estação eu estou vivendo? Você imagina assim, no plano natural. Você vai sair para a rua, passar o dia inteiro na rua, e está passando um frio ali de menos 10 graus. Você sairia de camiseta e bermuda para passar o dia na rua? Certamente não. No inverno chuvoso, aquele temporal, você sairia para trabalhar, para pegar um ônibus, desprotegido de sombrinha, de guarda-chuva, de algo que lhe protegesse da chuva. Alguns se arriscam a sair correndo aí, porque não gostam de carregar. Mas você vai chegar no trabalho todo molhado. Arriscado a pegar uma gripe. Eu já saí assim. Você fica com vergonha de carregar um guarda-chuva na mão, de carregar uma sombrinha. Eu disse, não, vou me arriscar. A chuvinha pequena, de repente cai aquele toró. Você chega no trabalho todo molhado, todo ensopado. A meia está ali, ensopada. Você está no ar-condicionado. Imagina. Você saiu desprotegido. A proteção que protege aqui a nossa cabeça. Ou você iria para uma audiência numa vara de justiça de bermuda? Como é, Antônio? Quando vai numa audiência lá para se apresentar diante do juiz. Outro dia, Antônio chega lá em casa, rapaz, para fazer o imposto de renda dele. Acaba chegou mais alinhado do que meio fio. De paletó, de gravata, lá todo bonitão. Esse cara, tu tá muito bonito. Vim de uma audiência agora com o juiz. Se tu fosse de bermuda lá, nem entrava. Hein, Thalita? Não entra. Então, irmãos, a importância de sabermos a estação em que estamos vivendo é para que nós estejamos preparados a viver a estação de Deus na nossa vida. Será que nós estamos vivendo ali no inverno? Será que estamos na primavera? No verão, onde a gente colhe os frutos? Eu preciso saber que estação eu estou vivendo. Assim como o plantio e na ceifa passa pelos seus processos de acordo com as estações do ano, assim também, de acordo com a nossa estação, iremos viver os processos de Deus em nossa vida. Há processos de Deus na nossa vida. E nós vamos viver assim como nessas estações. No inverno, no verão, no outono, na primavera. Há uns processos de Deus para a nossa vida. Marcos 4, do 26 ao 29. Esse eu faço questão de ler junto com vocês. Disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente na terra, depois dormisse e levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim os grãos na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Assim como no plantio e na ceifa, passam pelos seus processos, de acordo com as estações do ano, assim também, de acordo com a nossa estação, iremos viver os processos de Deus. Há uma estação certa, há um tempo certo para a colheita. Agora, observe que há um processo aqui.
Antes, o lavrador ele lança a semente. Essa semente para nós é a palavra de Deus. Depois ele fala de dias e noites. Aqui fala de tempo. Enquanto a terra existir, haverá frio e calor. Noite, dia. Haverá plantio e colheita. Lá no Gênesis 8. É isso? Eu não me lembro, acho que está em Gênesis 8. O Senhor fala, enquanto a terra existir, haverá frio e calor. Deus está falando ali das estações. Deus está falando de um tempo. Esse tempo, de um tempo natural. Mas o Senhor não se atém somente ao natural. Porque o espiritual sobressai o natural. Há uma estação certa e há um processo. Primeiro, lança-se a semente. Essa semente, ela germina nesse tempo, na terra. Depois, no primeiro processo da germinação da semente na terra, eu e você, eu não sei quem falou aqui, temos sido essa terra boa, que tem recebido essa semente que é boa. Depois desse processo, vem o crescimento do fruto, vem o talo, vem as espigas e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Tem todo um processo. Irmãos, eu não sei se você tem percebido, mas nesses últimos meses, nesse último mês, o Espírito Santo tem nos trazido uma palavra de confronto pessoal. Digo para mim como discípulo, para nós como igreja. Tem trazido uma direção clara para onde Ele quer nos levar. Como discípulos, como igreja. Na nossa família. No meio da sociedade, como cidadão e como peregrinos e passageiros nessa terra. Como o corpo de Cristo, que é a igreja. Deus tem trazido uma palavra de confronto. As decisões que eu tomo em todas as áreas da minha vida vão trazer repercussões para a minha casa e para a igreja do Senhor, que poderão produzir frutos ou poderão impedir o crescimento desse fruto. E se eu não souber a estação, se eu não estiver atento aos processos de Deus, eu posso impedir a frutificação na minha vida, na minha casa. Eu posso trazer consequências para a igreja. Quer falar? Vem aqui. Vem aqui. Andréia, né? Vem aqui, Andréia. Levantou a mão, tem que vir, né? É que tem uma mangueira lá perto de casa que ela dá, às vezes ela dá fruto fora de época. E os frutos, quando as pessoas colhem os frutos são doentes, sabe? E deformados. E aí eu estava me lembrando que quando a gente não identifica a estação que a gente está vivendo e que a gente quer o tempo, né? E a gente quer ultrapassar, aí a gente vai frutificar, mas vai colher fruto doente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Fernando estava trazendo uma palavra de ensino para nós aqui como discipuladores. E ele disse que convidaram ele para ir no hospital para batizar alguém. Foi isso, Fernando? E estava no hospital e Fernando ficou naquele impasse, como batizar ali no hospital. Como é que a gente vai batizar? Tal, e vem aqui, Fernando, conta aqui a história aqui para mim, para a gente aqui. Que viveu é melhor ele contar, né? Parente de um irmão manifestou para alguém que queria se batizar. E então fui com esse irmão até o hospital, só que a pessoa estava internada e não podia nem se levantar da cama.
eu fiquei pensando, vai ser o primeiro batismo por aspersão, né, que eu vou ministrar. Porque se ela ainda pudesse se levantar, a gente iria até o chuveiro, e ela tomava um banho de roupa e tudo, e seria melhor do que a aspersão. Mas quando chegamos lá, na verdade, ela não estava preparada para o batismo, porque não tinha sido ministrado arrependimento a ela. Então, quando começamos a conversar com ela, aí ela falou, não, mas eu não me sinto assim tão pecadora. Então, não estava preparada, né? Não era a estação de batismo ali na vida dela, era a estação de arrependimento. Então, aproveitei que já estava ali e comecei a ministrar sobre o chamado do Senhor para o arrependimento, para o governo na vida dela. Não sei o efeito para ela, mas sei que o filho dela estava do lado e ouviu tudo com os olhos arregalados. E, ao final, eu falei para ele, olha, isso não é apenas para a sua mãe, é para a sua vida também. Aí ele disse, eu sei, pastor, eu entendi tudo. O senhor é quem sabe. Amém. Glória a Deus. Se a árvore estiver doente, se não estiver na estação própria, o fruto vai sair doente. Se Fernando não tivesse cavado ali, não tivesse vivendo na estação própria do Senhor, ela iria tomar um banho, seja por aspersão, seja do que fosse, mas o fruto não estava pronto, não estava preparado para aquela estação. Amém? Por isso, irmãos, precisamos entender e saber onde estamos. O Senhor tem trazido palavras de confronto. É bem certo que nem todos, como discípulos aqui, estamos vivendo a mesma estação, é verdade. Porém, como igreja, corpo de Cristo, o Espírito Santo tem apontado e soprado na mesma direção. Por isso, precisamos estar atentos ao que o Espírito está falando à igreja. De que forma eu vou estar atento ao que o Espírito tem falado à igreja? Meditando na sua palavra. Buscando a palavra. O Senhor tem trazido palavras de confronto. Porque Deus disse na sua palavra. Porque Deus fala através da sua palavra. E a palavra testifica o que o Espírito está falando. E a gente confere, a gente vê. E o Espírito vai falando conosco. Porque foi assim que Deus disse. Nunca te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Foi assim que Deus disse? Deus tem falado conosco. Ele não nos deixa, não nos abandona. Em cada estação daquela ali que nós vimos, Ele não nos deixa, porque Ele disse. Porque a graça e a verdade do Senhor tem nos alcançado. Paulinho ministrou aqui sobre essa palavra. A graça nos tira do Egito, nos liberta do pecado, da escravidão do mundo. Foi a graça do Senhor que nos tirou do Egito. Mas é a verdade que nos introduz a Canaã, que nos introduz no reino. Porque o Senhor veio para buscar e salvar o que se havia perdido. E muitas vezes estamos perdidos dentro de casa, como o filho pródigo. Muitas vezes não sabemos a estação e não sabemos a posição e nem o lugar que devemos tomar. Porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aquele domingo que Fernando ministrou essa palavra, era ali finalzinho de agosto, começo de setembro, final de agosto. Bruninha pediu para vir para o encontro. Aí Fernando falou, disse, olha, irmãos, eu queria muito trazer uma palavra hoje aqui, direcionada aqui, do Dia dos Pais, assim, voltada para os pais, tá? Mas o Senhor
me direcionou para trazer uma outra palavra. E aí, como se fosse uma continuidade de uma palavra que ele trouxe sobre a parábola do jovem rico, né? Como se fosse uma continuidade daquilo. E aí, Fernando disse, olha, o tema da palavra é porque o Senhor veio buscar e salvar o que se havia perdido. E eu digo, uau, Bruna vai ouvir essa palavra. Que bênção. Ela veio no dia certo, na hora certa, e Fernando vai ministrar a palavra certa. E essa palavra é para o coração dela, e é para ela. E aí Bruna entra lá na salinha, está lá com Lelê, e Liz, ela está ali, ó. Começa a chorar, desesperada lá dentro, e Bruninha não sai lá de dentro. E Fernando ministra a palavra toda, e Bruninha ficou lá dentro. E eu e Suelene estava ali, Suelene, meu filho, isso foi ataque do diabo. Porque essa palavra era para ela, tinha uma direção certa. Essa palavra a Bruninha precisava ouvir, precisava escutar. Que eu disse, poxa, é mesmo, cara. E fiquei ali. Mas quando chego em casa, ainda o Espírito ruminando ali dentro de mim, eu abri aquela palavra. E Fernando, no final, na ministração, disse que aquela palavra estava sendo direcionada a 3 grupos de pessoas. Você lembra? Olha como essas palavras elas estão aqui, ó, ruminando dentro de mim. Porque Deus disse, nunca te deixarei, nunca, nunca jamais te abandonarei. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E aí 3 classes de pessoas. Uma que nunca tinha ouvido sobre o Evangelho do Reino. Outras que já tinham ouvido e que não estavam vivendo. E outras que ouviram, que estavam vivendo no reino, mas que precisavam de ajustes. E o Espírito Santo veio assim como uma flecha, porque a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes, ao ponto de dividir aquilo que é da alma e do espírito. E eu só estava pensando com a alma, aquela palavra ali era para a Bruna. Mas o Espírito veio rasgando e mostrando tanto ajuste que precisava fazer na minha vida. Quanto mais você busca do Senhor, quanto mais você procura depender dEle, mais o Espírito Santo vai mostrando que tem muitos ajustes para fazer. E eu digo, Senhor, essa palavra foi para mim. A gente fica assim, né? Às vezes, poxa, essa palavra foi evangelística, essa palavra foi para alguém que não conhece, mas a palavra foi para mim. E o Senhor, naquela noite mesmo, me deu uma palavra inteirinha. Eu até pensei em compartilhar aquela palavra, mas o Espírito Santo disse assim, não, essa não, é essa outra aqui. Mas aquela palavra foi para mim. O Espírito Santo começou a falar. Quando eu comecei a ler, Zaqueu desceu depressa, o Espírito Santo veio, desceu. Você precisa descer de onde você pensa que está. Às vezes a gente se acha que está numa posição, o Espírito Santo foi lá e... Mas eu quero dizer, irmãos, que o Espírito Santo de Deus quer alinhar a sua igreja, a sua palavra. Ele quer se revelar para nós, e Ele se revela através da palavra. O Espírito e a palavra, elas produzem vida. Vida, vida, vida. Como precisamos meditar na palavra de dia e de noite. Como precisamos amar a palavra. O Salmo 119, 105, eu quero repetir. Esse que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso mesmo. Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É lâmpada para os meus pés, toda a palavra, irmão, que o Senhor traz aqui, ela tem endereço certo, é para mim, é para você. Eu estou sentado aqui nessa cadeira. Paulão saiu, deixou o lugar para mim, eu estou sentado aqui, Paulão. Como diz Paulinho, estou sentado aqui nessa cadeira. Precisamos meditar na palavra. João 15, 3, fala que nós já estamos limpos pela palavra que Ele nos deu, que Ele ministrou. A palavra, ela nos limpa, ela nos lava. João 17... Eu acho que é João 17, 17. Santifica-os, na verdade. A tua palavra, a palavra nos santifica. João
6:63, porque as palavras que vos tenho transmitido são espírito e vida. Irmãos, como é que eu vou saber a estação que eu estou vivendo? Como é que eu vou saber em que estação eu estou vivendo como discípulo, como igreja? Eu vou voltar para a palavra, meditar na palavra, de dia e de noite. Eu vos tenho dito, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Essa palavra, irmãos, mas o Espírito Santo na nossa vida não são apenas palavras, são espírito e vida. Precisamos meditar na palavra, amar a palavra. Precisamos comer a palavra. Meditar na palavra requer disposição. Você tem que estar disposto. Requer vontade. Você tem que ter desejo. Requer prioridade, que fala de tempo. Você tem que disponibilizar tempo para meditar na palavra. Você só estará disposto a dar prioridade, gastar tempo, gastar recursos e empenhar a sua vontade naquilo que você ama, deseja e você acredita. Então requer disposição, requer vontade, que fala de desejo, prioridade, que fala de tempo. Se você está hoje aqui, é um bom sinal, porque você está dedicando tempo. Tempo fala de prioridade. Você reservou um tempo para estar aqui, a ser ministrado pela palavra. Para ouvir a palavra. Para chegar aqui, você também deve ter investido recurso, né? Quem veio de carro, botou gasolina no carro para chegar até aqui. Quem veio de ônibus, pagou lá a passagem para poder chegar aqui. Você pagou um preço para estar aqui. Você pegou carona, alguém pagou um preço da gasolina para chegar aqui. Não tem almoço de graça. Não existe almoço de graça, existe um preço. Você se dispôs, você veio até aqui. Você priorizou o tempo. Você gastou recursos para estar aqui. E certamente você veio aqui com uma expectativa. Seja de abençoar, seja de ser abençoado. Você veio com alguma expectativa para aqui. E Deus, Ele tem respostas para nós. E Deus se revela para nós através do seu Espírito e da palavra. Porque a palavra que vos transmiti são Espírito e vida. Amém? Amém. Agora, está aqui. Pagar um preço para chegar aqui e ter uma boa expectativa, não basta para que o processo de Deus, para que esse processo do Salmo, primeiro, de 1 a 3, ele seja completo. Se a tua vida e a minha, de alimento da palavra, se resumir somente a esses momentos aqui, e aos momentos de grupos familiares que nós temos, se eu não buscar meditar na palavra, se eu não buscar meditar nela de dia e de noite, como fala o salmista, não vai durar muito tempo. E essa palavra vai ficar infrutífera. O que eu estou fazendo com as palavras que eu tenho recebido de confronto do Senhor? O que eu estou fazendo com as palavras que eu tenho recebido da parte de Deus? O que eu estou fazendo com aquilo que eu tenho lido nas Escrituras? Porque essas palavras aqui, que estão na Bíblia, elas são espírito e vida. Elas precisam se tornar vida na nossa vida. Porque senão serão apenas meras palavras e o vento vai levar. Como aquele ladrão de semente, né? Vêm os pássaros e roubam e levam. E ela passa. Precisamos meditar na palavra. Precisamos buscar a palavra.
Precisamos amar a palavra. Porque senão eu vou chegar aqui, se eu depender só disso, no domingo eu já chego aqui me arrastando. Está faltando combustível, está faltando combustível. A palavra por si só, ela é viva e eficaz, mas ela só vai produzir o efeito com as decisões que eu tomo. De obedecer ou não obedecer. De observar ou não observar a palavra. Como fomos lembrados aqui em Mateus 7. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante a esse homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É ouvir e praticar. Porque senão, a surpresa inesperada, que ninguém quer passar por ela. O William leu logo antes um pouquinho. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Vocês estão observando, irmão, o alinhamento que Deus está trazendo para nós nesses últimos meses, nesses últimos dias? Quanta palavra de confronto pessoal para nós como discípulos, para nós como igreja. Você não tem sentido confrontado com essa palavra, não? Domingo eu saí daqui moído. Ele disse, William, tu tem que avisar uns 4 domingos antes de dar uma palavra dessa. Não vem despejando tudo de uma vez, não. Parece a cana que entra no moedor e depois volta e bota de novo, e volta e bota de novo, e volta e bota de novo. Você está acordado, irmão? Está acordado? Está atento? O Senhor nos ama. O que fazer é meditar na palavra. Também está na dependência do Espírito Santo. Porque é Ele que nos guia toda a verdade. Porque é Ele que nos ensina como orar. Porque é Ele que revela a pessoa de Cristo para nós. Porque é Ele que nos consola nos momentos difíceis, nos invernos da vida. Buscar depender do Espírito Santo irá trazer revelação e direção naquilo que Ele tem comunicado para mim e para você como discípulo. E como membro do seu corpo, que é a sua igreja, através da palavra. Porque eu estou dando ênfase, porque eu estou falando muito na questão de membro como corpo, como igreja. Porque, irmãos, nós precisamos saber que fazemos parte de um corpo. Nós não somos somente espectadores. Que a gente fica aqui sentado, ouvindo uma boa palavra, uma boa música, e a gente sai daqui e tal. Jesus disse que a seara é grande, e que os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Precisamos ser companheiros uns dos outros. Precisamos trabalhar juntos. Precisamos estar atentos às necessidades do corpo. Sabendo a estação em que estamos vivendo como igreja do Senhor. Porque se tivermos revelação disso, se estivermos vivendo de acordo com essa estação, certamente os frutos virão. Porque aquele que lança a boa semente andando e chorando, fala de continuidade, chorando, é gerúndio, fala de algo contínuo. Certamente voltará colhendo os frutos com alegria. Com alegria. Irmãos, como William disse, se prepara, que os frutos vão vir. Mas eu preciso estar alinhado com essa palavra. Eu preciso saber a estação que eu estou vivendo. Eu preciso viver essa estação juntos como igreja. Nem todos estão na frente de batalha. Tem infantaria, tem o pessoal da retaguarda, mas todos estão na mesma batalha. Todos estamos lutando a mesma luta. Todos fazemos parte do mesmo exército. Precisamos saber que não somos obra independente. Que não somos individualistas. Como eu preciso do meu irmão.
Como muitas vezes a gente chega aqui e precisa de um abraço. Às vezes um abraço fala tanto. Precisamos, irmãos, saber em que estação estamos vivendo como igreja. E o Senhor, como igreja, quer nos trazer um prumo, uma direção. A dependência do Espírito Santo. Eu acordei outro dia de madrugada, e o Senhor falando para mim sobre reposicionar. Tinha muitas coisas que eu já tinha tomado algumas posições. E o Senhor disse, olha, é momento de tomar a posição que você já tinha tomado lá atrás. Acho que você baixou a guarda em algumas situações. É tempo de reposicionar. É tempo de não perder tempo. É tempo de saber a estação que você está vivendo. E quando eu acordei de madrugada, eu até compartilhei com alguns irmãos, o Senhor me entregou algo, falou ao meu coração, trazendo a lembrança de alguns personagens bíblicos, né? E o Espírito Santo só vai te lembrar quando você ler, quando você meditar. O Espírito Santo foi me lembrando sobre nós nos reposicionarmos. E ele disse assim, olha, o Espírito Santo foi falando no meu ouvido, assim, ó, onde é, falando sobre Gideão, Gideão, homem valente, Deus é contigo. Onde é que Gideão estava, Alex? Quando eu falei com ele. E para onde eu coloquei, aonde eu posicionei. Josué, seja forte e corajoso, eu estarei com você, assim como estive com meu servo Moisés. Aonde Josué estava, quando Deus falou com ele. E para onde Deus o posicionou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Vá para Damasco, que lá te dirás o que fazer. Aonde Saulo estava e para onde Deus o reposicionou. Você está aqui e está no lugar certo. E está na hora certa. Você está na família certa. Muitas vezes você está no meio da tua família, cara, que família complicada Deus me colocou. Deus não podia ter me colocado em outra família. Eu escutei umas risadas por aí, ó, que parece que não. Mas Deus te colocou na família certa. Deus te posicionou no lugar certo. Para as pessoas certas. Quando não sabemos a estação que estamos vivendo, ficamos reclamando do frio, ficamos reclamando do calor, reclamamos de tudo. Deus colocou você na família certa. No lugar certo. E aí Deus me lembrou. A rainha Esté, ela estava no lugar certo e na hora certa. Mardoqueu lembrou para ela, não seria para esse tempo e nessa posição que Deus te colocou para que você intercedesse pelo seu povo. Deus nos move, irmãos, no tempo certo. Para o lugar certo. Deus nunca vai nos posicionar para o lugar errado. O que a gente não pode fazer é, Deus falou para andar e eu parar. Lembra da nuvem? Quando a nuvem andava, era o momento de andar. Quando a nuvem parava, era o momento de parar. Quando a coluna de fogo andava, era tempo de andar. Quando a coluna parava, era tempo de parar. O que eu não posso fazer, quando Deus diz para parar, eu andar. Irmãos, eu não sei vocês, mas rasgando meu coração, eu já quis muita coisa, eu já desejei muita coisa, eu já lutei por muita coisa, na estação errada, no tempo errado. Quando Deus disse que era para parar, eu estava andando. E o processo de volta, irmãos, é mais complicado. Mas Deus é muito bom. Deus, Ele é tremendo. Porque Ele disse, nunca te deixarei, nunca, nunca, jamais te abandonarei. Quando Deus diz para parar, é para parar. Quando Deus disser é para andar, é para andar.
tanto o parar, quando é momento de andar, tanto o parar, Deus manda parar, é momento de parar. Se você anda no momento que está parado, você está pecando, porque está desobedecendo a Deus. Tanto no momento que é para andar e você para, você também está pecando, porque está desobedecendo a Deus. Eu já desejei tanta coisa. Agora eu só quero ser servo e discípulo dele. Eu não quero mais nada, eu só quero viver para ele e para a sua vontade. Na estação que ele me colocou, no lugar onde ele me colocou, na família que ele me colocou, é nesse lugar que eu quero estar com os meus olhos abertos. As estações trazem os seus processos consigo. E o tempo de Deus para colher seu fruto, ele é perfeito. Colher um fruto na estação errada, já pensou uma goiaba verde, você quebra até os dentes para morder. E eu quis colher goiabas verdes. E quebrei muitos dentes. O tempo certo de Deus produz frutos perfeitos. José foi enviado para o Egito como escravo, de escravo na casa de Potifar. Para lá foi enviado para a prisão, no palácio de Faraó, mas de lá ele subiu para a presença de Faraó, para ser governador de todo o Egito. Às vezes, nós passamos por alguns processos que nós não entendemos, mas o segredo está em andar com Deus, saber a estação que eu estou vivendo e confiar nele. Confiar nele. Há um tempo certo para colher, e Deus vai procurar o fruto, como procurou o fruto, e que Ele encontre esses frutos em nós. Deus não vai te enviar e não vai te reposicionar sem propósito. Uma coisa que o Espírito Santo tem falado para mim: não resista à palavra e ao tempo de Deus. Precisamos nos posicionar. Eu queria orar contigo. Queria que o Espírito Santo pudesse, essa palavra é para mim, Deus está mexendo aqui comigo, está moendo meu coração. Pai, queremos acolher, Senhor, com o nosso coração dilatado, Senhor, aberto, Senhor, essa palavra que Tu tem implantado em nós. Nós bem sabemos, Senhor, que nesses dias em que o mundo, Senhor, tem virado de cabeça para baixo, olhamos e imaginamos e pensamos em tantas coisas que têm acontecido e não acreditamos em muitas delas, mas há uma paz que enche os nossos corações, que nos traz uma alegria, que nos impulsiona a amar os perdidos, não colocar nossa esperança nem expectativa nesse mundo falido, perdido, mas de exalar o Teu amor às pessoas, aquelas quem Tu queres tocar e salvar, aquelas a quem Tu queres abrir os olhos, aquelas a quem Tu queres sarar e curar. Senhor, sim, Senhor, queremos ser os Teus pés. Queremos estar prostrados aos Teus pés. Queremos estar como aquela mulher, Senhor, que se prostrou ali aos Teus pés e que lavava os Teus pés e que quebrou um vaso de alabastro ali nos Teus pés. Aquela mulher, Senhor, Pai, num gesto tão simples, mas num gesto tão grandioso e tão poderoso, Senhor.
tu dissesse que aquilo que ela fez seria lembrado todas as vezes que fosse lido o Evangelho. Aquela mulher é lembrada até hoje, porque ela se prostrou aos teus pés. É nesse lugar onde queremos estar. Porque a tua palavra fala que pelas tuas pisaduras, foi pelos teus pés que nós fomos curados, sarados. Foi pelos pés que pisaram essa terra, que se fez homem, que se esvaziou, que desceu. Como nós, como homens, não nos prostramos e muitas vezes não queremos descer do nosso orgulho. Descer para ouvir o que tu tens ministrado para nós, as correções, os prumos que tu tens trazido para nós. Há quanto tempo mais irás resistir à palavra e ao Espírito? É um tempo de se posicionar. E para alguns é o tempo de reposicionar. Porque assim o Senhor disse: eu nunca te deixarei, nunca, nunca, jamais te abandonarei. Amém. Aleluia. Nando?